Trabalho, atual presidente nacional do PDT. Carlos Lupe, a questão da vinda de estrangeiros aqui para o Brasil, não existe mão de obra qualificada para suprir esse mercado? É verdade, amigo Renato Muniz. Eu vejo que o Brasil passou durante muitos anos sem ter oportunidade de emprego. Pra você ter uma ideia, até o último ano do governo do presidente Fernando Henrique, tínhamos uma média de 200 mil, 300 mil, chegou a 500 mil uma vez por ano de geração de emprego. Eu de 2007, março de 2007, até dezembro de 2011, em 5 anos comunistas, na minha gestão foram geradas mais de 15 milhões de empregos formais. 15 milhões de pessoas que ingressaram no mercado de trabalho com a carteira assinada, todos os seus direitos. Para que eu estou dizendo isso? Porque não houve uma cultura no Brasil para o emprego. Então não se qualificava. Ora, para que qualificar se não tem emprego? Como começou a surgir, e é isso, a gente deve muito ao presidente Lula, sua acessibilidade, aumento real do salário mínimo, a sua capacidade de criar investimento para a empresa nacional, com juros subsidiados, dinheiro do BNDES, do FAT, Fundo para o Trabalhador, do Fundo de Garantia. Tudo isso fez uma espécie de ciclo vicioso da economia. Mais dinheiro no mercado, mais salário, mais dinheiro circulando, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais emprego. Tudo é um ciclo chamado ciclo virtuoso da economia. Essa questão da mão de obra estrangeira aconteceu por causa disso. Muita geração de emprego. Uma mão de obra que não tinha especializado, então você tinha que importar essa mão de obra. O Brasil virou uma meca do mercado de trabalho. Porque mesmo, por exemplo, a China tendo um crescimento muito maior que nós, as Coreias, lá não tem direito de trabalho. Lá, o direito de férias da China aconteceu agora. Eu sou fã e frequento, eu fui 5 vezes na China. Eu vou te dizer, agora o maior direito que eles conquistaram foram 5 dias de folga ao ano, incluindo sábados e domingos. Ao ano. Lá não tem fundo de garantia, lá não tem 13º, lá não tem férias remuneradas. Então é uma diferença muito grande para o Brasil, muito grande. Bom, o fenômeno é que lá tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, então não falta mão de obra. No Brasil, nós temos aí na chamada mão de obra economicamente ativa, 80, 90 milhões. E praticamente você não tem mais trabalhador qualificado. Daí vem essa importação de mão de obra. Nós temos muitos irmãos vindo de toda a América do Sul, vindo da Bolívia, vindo de Venezuela, vindo da Argentina, Uruguai, Paraguai, das Guianas, para trabalhar no Brasil. Nós não podemos discriminar, porque a cultura do Brasil, isso é o nosso povo. Nós somos um povo misturado, miscigenado, que aqui tem cultura, desde nossos irmãos portugueses que começaram aqui, entrando pela essa Baía de Guanabara, depois de passar pela Baía de Todos os Santos, lá na Bahia mesmo. Nós temos uma cultura, eu sou neto de italiano, outro é neto de alemão, tem índio, tem caboclo, então o Brasil não fecha a porta. O Brasil tem que ter a compreensão de que nós somos uma nação universal. A nossa visão é de um mundo cada vez mais internacionalizado, pregando a justiça social. Eu costumo dizer, nós queremos distribuir riqueza, não miséria. Então nós não podemos criar bloqueio para as pessoas que querem ter o direito a sobreviver. Agora nós temos que dar condições ao brasileiro a disputar esse mercado de trabalho, em melhores condições. Lupe, você hoje, atualmente, presidente nacional do PDT, uma pujança, um dos partidos mais importantes do Brasil. Como é que começou a sua história? É verdade que você começou com jornalismo? Ele foi de carro até São Paulo. Eu estava lá, humildemente, pequenininho, com um grupo de jovens, assistindo. Primeira vez que eu pisei no chão de São Paulo e conheci o Turma de Wagner, aquela humildade, aquele exemplo, aquele homem que foi o maior estadista, na minha opinião, que esse país já teve, Getúlio Dornelles Wagner. Volto para o Rio. Eu tinha uma banquinha de jornal que meu pai deixou como herança da gente, na Praça Sol da Paz, por coincidência. Chega a dezembro, depois de ter estado visto de longe, apenas como cidadão, o Brizola, um imenso maragato vermelho, a bandeira do Brasil, olhando para o Getúlio e dizer assim: doutor Getúlio, nós trabalhistas temos orgulho e honra dos nossos mortos. Por isso eu todo ano virei aqui para reverenciar a sua memória. Com a dona Neuza, um homem muito educado, era uma dama. Né? E ele para mim assim, eu atrás da banca pequena: que tal, guri? Tem 0 hora aí? De jeito bochesco dele falar. E o 0 Hora, um jornal tradicional do Rio Grande, há muitos anos, naquela época, já de 79. E eu não tinha, porque são as bancas grandes da praça mesmo da pastinha, a banca do Pascoal. Está vivo, até hoje ele vê isso aí, você vai ver que ele vai... Eu tenho testemunhas da história. Eu disse assim: ó, governador, não tem, mas depois de meio-dia,
Porque naquela época os jornais do dia anterior só chegavam no dia seguinte, no Rio de Janeiro, depois do meio-dia. Eu pego no Pascoal e levo onde é que o senhor está? Ele falou, Hotel Everest. Peguei, medi, fui levar esse jornal para o Hotel Everest, estava numa suíte, 14 atores, 14 alunos. E eu fui levar lá. Quando eu vou levar aqueles caixote enorme de interfone, nos hotéis antigos, né? Interfone na área, mandou que eu subisse com o jornal. Eu subi. E eu digo, foi o monólogo democrático mais maravilhoso da minha vida. Porque ele falou 4 horas. Ele falava e eu ouvia, falava e eu ouvia. Eu costumo dizer o seguinte, daquele dia até o dia do depósito do seu corpo físico, eu nunca mudei de lado, como estou até hoje. Ele me trouxe para a política, em nome desses ideais que ele me fez aprender. Eu hoje tenho poucas, mas algumas qualidades. Essas foram ele que me passou. Os defeitos foi por conta própria. E foi assim mesmo que eu comecei. Um mero jornaleiro que Deus deu essa oportunidade de chegar até a ser ministro de Estado. Olha como eu não imaginava. Você me conheceu, garoto, indo lá pedindo voto para você, lá em Belfort Roxo, Areia Branca, lembra disso? E o Lisão fez uma revolução, fez lá CIEP, fez lá esgoto, saneamento. Meu Deus do céu, como ele fez obra naquela região ali. E agora estou aqui, tendo a honra de ser entrevistado por você. Lupe, essa questão, por exemplo, da tua visão, você chegou a ser deputado federal, né? E como é que você vê hoje, em nível do Congresso Nacional, todas essa dinâmica que hoje o Brasil está vivendo? Como é que você analisa isso, os 4 partidos? Até porque hoje não se tem muita ideia da questão de discutir a questão muito ideológica. Tem diferença. Né? E como é que você avalia isso? Olha, não tão coerentes quanto a gente pensa, mas pela necessidade de sobrevida. Eu costumo dizer, saco vazio não fica de pé. Ser humano sem proteínas não é possível raciocinar. Então, a política brasileira está um pouco reflexo disso. A sociedade está em crise, nós temos uma sociedade imediatista, nós temos uma sociedade clientelista. Eu costumo dizer, lembrando o Silvio Santos, nos domingos, é um topa tudo por dinheiro. Quem quer dinheiro? Está um pouquinho assim. Como é que você muda isso? Só tem um caminho. É a gente tentar fazer a população acreditar que vale a pena lutar por ideias. É a gente tentar passar para as pessoas que a gente quer fazer política com coerência. É a população também olhar bem quem está pedindo o voto dela. Cuidado com quem vem por R$100. Porque quem vem e gasta R$100 é porque quer ganhar 200. Ninguém joga dinheiro no lixo, né? Então esse processo só começa a mudar quando a gente conseguir fazer da política e dos partidos uma espécie de CIEPs da vida pública brasileira. É um pouco a minha utopia. Eu quero ver o PDT sendo um dia um grande formador, o grande arcabouço, a grande alavanca do processo da ideologização da população brasileira. E com os 2 princípios claros para finalizar. Trabalhando tem 2 pernas, que o movimentam, o fazem de pé, lutando pelo povo brasileiro. Projetos de nação, cuja base principal é a educação, e o trabalhador brasileiro que é quem constrói a nação. Sem essas pernas não existe trabalhismo, nós vamos lutar por isso. Esse é o programa Municípios em Ação, nós estamos com o Carlos Lupe, vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Se investir na educação dele, qualidade, com bons professores bem remunerados, com uma escola sendo uma espécie de segunda casa da nossa criança, essa nação vai ser grandiosa cada vez mais. Você acha, principalmente para o Brasil, da questão do pré-sal, esses investimentos todos, a questão da educação vai passar no Congresso, na tua visão? Olha, já tem um avanço. Amigo, o grande avanço é agora mesmo a presidente Dilma, no dia 1º de maio, e na minha modesta opinião foi o melhor pronunciamento que ela fez em toda a sua carreira política. Ela anunciou que o percentual dos royalties do pré-sal vai todo, integralmente para a educação. Significa alguns bilhões de reais. Isso é fundamental, porque não adianta você, eu, ter um discurso da educação se não coloca dinheiro. Eu costumo dizer, eu falava isso para o nosso líder Brizola, que a diferença que o Brizola fez para os demais políticos é que ele chegou aqui no Rio, por exemplo, a colocar 65%. Olha o que eu estou falando. 65% dos investimentos dos 8 anos que o Brizola teve à frente do governo do Rio de Janeiro foram para a educação. Nossos CIEPs, nossos bisões, horário de tempo integral, mais de 503 CIEPs construídos, está aí para a população ver. A verdade, o fato, ele é insofismável, ele é concreto. Baixada, Belfort Roxo, São Gonçalo, Niterói, todo o Estado tem a fotografia do compromisso com a educação que o Brizola fez através do CIEP. Essa escola é necessária e quando, desculpe, a presidente Dilma
coloca orçamento para isso, ela está assumindo esse compromisso para valer.